Ora, olá a todos e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal das lendas, mitos e tradições orais, portuguesas e não só. Hoje, conforme falámos na última quinta-feira, que vocês sabem que é um dia especial para nós em termos de lendas e mitos e contos de fadas, chamemos-lhe assim, acerca das criaturas mágicas portuguesas, nomeadamente as bruxas, as fadas, os lobisomens, todas essas criaturas. A quinta-feira é um dia especial, porque é um dia em que normalmente, um pouco por todo o Portugal mais interior, se fala como o dia em que é mais fácil encontrá-las, principalmente nas encruzilhadas. Por isso, vamos dar início às nossas lendas acerca das criaturas mágicas, sendo que, apesar de falarmos sempre uma a uma, como é óbvio, as histórias vão se repetir, porque, por exemplo, quando falamos de Moras Encantadas, há Moras Encantadas de norte a sul. Portanto, nós vamos percorrer as suas histórias de norte a sul e vamos depois, inclusive, interligá-las com outros países, outros lugares no planeta, e vamos também mostrar-vos no futuro essas mesmas histórias nesses lugares. Mas para já vamos nos centrar naquilo que nos importa, que é a preservação das nossas memórias, das memórias mais antigas, para que fiquem, para que não se percam, portanto, as memórias de Portugal. Se houver, obviamente, alguma coisa que ligue, que é o caso da figura de hoje, portanto, iremos, obviamente, falar sobre isso. Portanto, hoje vamos voltar a Alenquer. Alenquer, aqui na nossa região Saloia, pelo menos na minha região Saloia, onde eu estou, onde eu estarei, de onde eu sou. A região Saloia é uma região enorme, portanto, é a antiga parte mais agrícola da área da Grande Lisboa, não é? Portanto, Lisboa antigamente era a cidade e era da região Saloia que vinha a comida, que vinham as mulheres à casa dos senhores buscar a roupa para ir lavar às ribeiras, de onde vinham vender o pão a Lisboa, portanto, as frutas, tudo quanto é produtos hortícolas, portanto, essa é a grande região Saloia, que apanha lugares como Sintra, Cascais, Oeiras, apanha Mafra, Ericeira, e depois começa a entrar mais para dentro, a Ruda dos Vinhos, Cadaval, Alenquer, pronto. Então, hoje vamos então até Alenquer, até muito perto, mais uma vez, ao seu rio, ao rio que o atravessa e vai parar ao nosso grande Tejo. E vamos falar sobre uma criatura que, quando eu vos falo de criaturas mágicas, apesar de eu saber que aí desse lado toda a gente vai reconhecer o nome, não é das primeiras que nos vem à cabeça. Vamos falar sobre os papões. Papões que muitas vezes, em alguns lugares, que é o caso de Alenquer, também lhes chamam Homem do Saco. Porém, se nós formos mais para norte do país, nomeadamente a zona de Trás-os-Montes, ou se passarmos para o outro lado da fronteira, para o lado espanhol, Galiza e Trás-os-Montes, existem diferenças entre o papão, por exemplo, e o homem do saco. Aqui em Alenquer, não. Existe uma junção dos dois e é isso que nós vamos à procura de saber porquê, que nós vamos à descoberta. Estão todos prontos? Vamos lá? Vamos lá então. Ora, bom dia a todos. Já sabem que normalmente começamos o mais cedo possível. Hoje estamos na Encosta da Bezerra, junto à Quinta do Parnabé, junto mesmo, perto mesmo, pertinho do rio Alenquer. Vamos à procura de algo que toda a gente já ouviu falar na sua infância, principalmente
nós, as gerações mais antigas, o chamado papão homem do saco. Estão todos preparados? Bora lá então, vamos lá então. Quando éramos pequeninos, e eu fiquei com isso na memória, portanto estamos a falar de ser muito pequenina, quase todos nós ouvimos uma canção de embalar, que era a canção do papão, que fazia com que as crianças adormecessem, porque havia só o som e a voz, não é? Aquela voz e as palavras ditas para afastar o mal que seria o papão ou o homem do saco, era o suficiente para ajudar as crianças a relaxarem. Portanto, muitos de nós ouvimos, como eu disse, de norte a sul do país. Portanto, toda a gente conhece a história do papão. Aqui em Alenquer não é diferente. Muitas pessoas já terão esquecido, muitas não se recordam, algumas lembram-se perfeitamente. Aqui, o lugar da Bezerra, esta encosta toda acima, o nome provavelmente terá vindo da altura em que havia pastoreio, cabras, ovelhas, vacas, esse tipo de animais. Daí é muito provável, portanto, não existem registros reais e as pessoas não se recordam do porquê do nome de Bezerra, mas a verdade é que sempre conheceram este local como Bezerra. Portanto, agora isto tudo mudou, existe uma estrada nova, alcatroada, que vai para a Vila Alta, mas antigamente não havia nada, portanto, estamos a falar de um pinhal cerrado, encostado ao rio Alenquer, em que era como entrar no meio de um bosque que as árvores eram tantas, a vegetação era tão exuberante que se tornava muitas vezes, mesmo em dias de verão, de calor, de sol, num local mais escuro, um local mais sombreado. E tudo isso, mesmo de dia, puxava a imaginação das crianças. E então, ouvirem dizer que se portassem mal ou se viessem para aqui sozinhos por alguma razão, o papão iria encontrá-las e algo de muito mau lhes iria acontecer. Ouve-se por vezes dizer que em determinado local de Portugal que o papão as comia, noutros, quando referem o papão ao homem do saco, que pegariam nas crianças, as colocariam dentro do saco e as levavam, sabe-se lá para onde, e elas nunca mais apareciam, portanto os pais perderiam de vista. Portanto, isso é uma tradição já bastante antiga, porque foi passando de geração em geração e fica um pouco perdida, como várias memórias. Algumas nós vamos conseguindo recolher, outras não, como é óbvio, porque este tipo de tradição oral nem sempre fica escrita, simplesmente vai passando. Imaginem ao ponto de muitas vezes serem tradições com milhares de anos. E que fazem com que, por exemplo, em termos arqueológicos, muitas vezes seja possível descobrir determinados vestígios que são através destas ajudas preciosas, destas tradições orais que não têm nada a ver com os próprios vestígios encontrados ou que poderão ser encontrados, mas que de alguma forma têm uma ligação. Existe uma história por detrás da lenda, por detrás destas criaturas mágicas, por assim dizer. Porém, aqui em Alenquer, como vamos ver a seguir com a doutora Maria José, nem sempre tem a ver apenas com a criatura mágica, tem a ver também com outras situações e isso depois varia de local para local do país. Vamos continuar? Vamos lá então. Vamos conhecer então a doutora Maria José. Ela é formada na área da História, tem um estudo enorme acerca das antigas casas da roda que um dia iremos falar, tanto aqui em Alenquer como em outros locais do país, mas neste momento vamos conhecer a sua história relativamente ao papão, àquilo que ela recorda da sua infância. Desta vez vamos ao imaginário português, vamos
à história do papão, à história do homem do saco, que existe um pouco por todo o país e que muitos de nós, da minha geração, da geração da Maria José, que é muito perto da minha, teremos todos nós provavelmente ouvido a canção de embalar do Ó Papão Vai-te Embora. Mas aqui há uma história um pouco diferente, que é a Maria José, então, que nos vai contar, então, realmente, acerca do papão de Alenquer. Pronto, diga-nos lá. Vera, tal como disse muito bem, todos nós fomos embalados ao som do papão ou aquela ameaça, porta-te bem, vem aí o papão. Coisas que agora são completamente... Não se pode fazer, exatamente, fazer. Claro. Mas há uma geração de alenquerenses, que será a minha, e algumas anteriores e muito poucas depois, que fomos criados com a existência de um papão na Bezerra. O que é engraçado nisto é que a história do papão é uma história, portanto, geral, até penso que europeia, portanto, todos, Sim. não só portuguesa, mas até europeia. Só que em Alenquer tem uma particularidade, naturalmente, como noutras terras, só que nós naturalmente não sabemos, é que em Alenquer tínhamos a localização do papão. Pois, exatamente, que é isso. Foi essa situação que nos chamou a atenção, porque podemos dizer, estamos a falar desta encosta aqui atrás de nós, e era aqui, não é um local enorme, mas é um espaço único em que ali dizia-se que havia o papão. Ali havia o papão. E porquê é que ali havia o papão? Porque, de facto, ali é uma zona fora da vila, digamos assim, do casco urbano da vila. É uma zona muito arborizada e muito densa, que agora até tem uma estrada alcatroada que passa, mas na altura não havia. Agora as árvores estão, eventualmente, a mata estará limpa, até por causa dos fogos, na altura não estava. Aliás, ainda hoje, à noite, onde se ouve as corujas é de lá. É daquele lado. É do Pio das Corujas, que eu pessoalmente gosto imenso, mas que para algumas pessoas é muito lúgubre, mas para mim eu gosto imenso, é dali daquela zona. Portanto, era uma zona sombria, era uma zona afastada, era uma zona onde no século XIX se abandonaram algumas crianças, e eu sei isso pelo estudo que fiz das crianças expostas em Alenquer, porque de facto era um local muito isolado. E era um local que, portanto, isolado, sombrio, triste, não habitado, onde aconteceram algumas coisas. E onde aconteceram, eventualmente, segundo a minha avó, alguns ajustes de contas, porque aquilo era uma zona muito isolada, como lhe acabei de dizer, onde era fácil moleiros e outras gente passar mais cedo e, portanto, haver ali situações de confrontos e de resolver problemas através da vida mais violentos. E, portanto, nós, os alenquerenses da minha geração, fomos criados com a ideia de que na Bezerra haveria o homem do saco. Imagino, isto é comum a todas estas histórias, que levaria os meninos que se portavam mal, que não comiam, enfim, aquelas coisas todas. Aqui a única grande vantagem, entre aspas, é que nós sabíamos onde é que isso ficava. Pois, exatamente, qual é que era no fundo a terra do papão. A terra do papão. E de facto nós miúdos nunca passávamos por ali, mas quando passávamos, porque íamos para outro sítio com os nossos pais e olhávamos para aquela mata densa, aos miúdos de 4, 5, 6 anos, uma mata impenetrável de árvores de eucaliptos, de árvores muito grandes, para nós de facto era natural que no meio daquela houvesse alguma coisa, houvesse uma vegetação, no meio daquela vegetação houvesse o tal homem que castigaria os meninos caso eles não se portassem bem. Portanto, a única história do papão é essa. Há uma outra, e o que é também engraçado, é que Alenquer tem também todas as histórias das terras rurais, que é também o mito das cobras sábias. Também que é um mito de que as cobras, olha, por exemplo, outro dia eu estava aqui e passou aqui uma assim pelos meus pés, por acaso não me passou por cima dos pés, mas passou por aqui. Que era o mito de que as cobras que gostavam de leite
Mamavam, portanto, como deve estar a imaginar, no século XIX, nestes casebres rurais, as casas não tinham o teto, portanto, as telhas estávamos dentro de casa e certamente veríamos as telhas do teto. E, portanto, que havia um mito de que as cobras vinham de noite para mamar nas mães e meter o rabo na ponta das crianças, pensando as crianças que elas estavam a mamar e que as crianças acabavam por definhar. Sim. Isto é o mito mais... É verdade, e é uma coisa geral. É uma coisa geral e lado, que é muito rural e que aqui também existia. Eu lembro-me da minha avó contar isso. Quando comecei a pensar e quando a escola me começou a dar instrumentos e conhecimentos e sabedoria, eu comecei a pensar, mas como é que as cobras mamam se não têm lábios para sugar? Pois, exatamente, claro. Onde é que... Como é que começou-se na minha mente, mas como é que as cobras... Porque eu conheci cobras, as cobras não têm lábios, para se mamar é preciso ter língua. As cobras têm língua, mas é preciso uma outra aparelhagem para se mamar. E depois, mais tarde, como também eu estudei o caso das mortalidades das crianças, percebi que era uma maneira de justificar o aparecimento das crianças mortas por asfixia, que era um controle de nascimentos a posteriori. E, portanto, também em Alenquer corria, de facto, o mito das cobras sábias, que é uma coisa que é própria das sociedades rurais, das comunidades rurais, onde é possível isso ser possível. Claro, onde é possível isso ser possível, exatamente. Entende? Porque numa cidade urbanizada, portanto, isto não seria possível. E Alenquer tem muito desses, como é que eu lhe hei de dizer? Alenquer tem todos esses mitos infantis com uma vantagem que é localização e nós localizá-los e nós percebermos que aquelas coisas todas eram possíveis. Sim, exatamente. Porque eu, por exemplo, eu fui criada no campo e, portanto, para mim aquilo fazia sentido. Só depois deixou de fazer sentido quando eu comecei a perceber que as cobras era impossível mamar o Sim, eu entendo. Entende? Portanto, mas lá está, estamos a falar do imaginário. É o imaginário. Possível, sim, claro. o imaginário. Principalmente na cabeça de uma criança. Sim. Até na própria cabeça de um adulto, quanto mais então de uma criança. Para mim, fui das gerações que foi criada nestes mitos, a bezerra de facto existia o homem do saco, que a minha avó, que era uma mulher de uma imaginação muito fértil, me descrevia fisicamente e, portanto, mas aquilo disse era a mente da minha avó, que era uma mente hilariante e que me descrevia. Sim, exatamente como é que o homem era. Exatamente. Nunca era novo, era sempre um velho. Por acaso, agora quando penso nisso, às vezes até penso que isto tem raios de pedofilia. Sim. Era sempre velhos com que... Sim, eu entendo isso. Entendo. Pois, lá está, pronto. Nós agora temos determinados conhecimentos que na época era mais difícil. Claro. Nem tem muito a ver com ter estudos ou não ter, mas sim, realmente nós temos outro tipo de conhecimentos e a nossa sociedade de alguma forma evoluiu e a informação já chega a todos, de forma geral. Pronto. Mas essa dos papões era muito eficaz. Funcionava, não funcionava? Sim. Vera, não sei o que é que substituíram os papões. Em termos do imaginário, continua-se a falar do papão. Portanto, como figura daquilo que eles chamam maravilhoso popular. Tanto em Portugal, com esse nome, como no norte de Espanha, zona da Galiza, Cantábria, Astúrias, também existe a história do homem do saco e do papão. Eles até os separam. E lá está, o homem do saco também é assim uma coisa monstruosa, assim, uma coisa esquisita. Pronto, lá está. Mantém-se algumas histórias. Mas é porquê? Porque algumas pessoas mais velhas ainda estão vivas, ou nós ainda nos recordamos das nossas avós nos contarem, porque as gerações mais novas são capazes de ver isso nos desenhos animados, num filme,
mas em termos de memória e de irem buscar a parte etnográfica, essa parte toda, dos nossos antepassados, isso já não existe, isso está a perder-se de alguma forma, que é uma pena. Mas pronto, vai ficando este registro, vamos deixando estas informações, que já é bom. Espero que tenha sido útil. Foi bastante útil para nós. Muito obrigada, está bem, mais uma vez então. Sempre. Obrigada. Obrigada, bom dia. Ora, terminamos aqui no final da encosta de Bezerra, já junto ao rio Alenquer, a nossa aventura acerca da história do Papão ou do Homem do Saco. Conseguimos perceber que há uma verdade histórica relativamente recente acerca de alguns assaltos, de alguns roubos, de algum vandalismo que terá existido neste mesmo local, como noutros, como é óbvio, que terão ajudado, obviamente, por uma questão de medo, de receio da parte das famílias, dos pais, dos avós, de todos os mais velhos, de que as crianças se atrevessem a vir brincar para um local que consideravam perigoso. Portanto, a história do Papão foi aqui em Alenquer também usada para isso, para os proteger de alguma forma. Não apenas passando aqui de noite, obviamente fala-se destas criaturas surgirem mais durante a noite, mas também durante o dia, de ser um local perigoso de alguma forma, porque agora, neste momento, nós temos aqui à nossa volta uma série de construções, tudo isto, estamos no século XXI, já não é um local ermo, já não é um local de vegetação cerrada, é um local de passeio onde as pessoas podem caminhar, vir até ao rio, fazerem algum exercício físico, e bem perto daqui temos prédios, temos casas, temos quintas, temos várias construções humanas em que já não há o isolamento que havia à época, mas não deixa de ficar a história do Papão, o registro do que havia aqui, e iremos com certeza voltar a encontrá-lo noutro local do país muito em breve durante as nossas aventuras. Ora, estamos de volta, estivemos em Alenquer, estivemos a falar acerca do Papão, uma criatura que para mim é muito especial, visto que eu me recordo da minha infância, e há de ser uma infância muito, muito lá para trás, da tal canção de embalar do Papão, daquela "ó Papão, vai-te embora". Claro que os mais novos não fazem ideia provavelmente do que é que estamos a falar, mas eu neste caso há 17 anos atrás ainda a cantei ao meu filho. Portanto, foi algo que realmente me marcou, apesar de eu ter na consciência que no meu caso eu não tinha propriamente medo do Papão. Aliás, eu tinha pouco medo das chamadas criaturas mágicas, não tinha mais era curiosidade, daí estar aqui deste lado. Por isso, olhem, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, por se terem mais uma vez juntado nesta aventura para conhecer mais uma criatura mágica. Já sabem que vamos continuar, vamos ter, para além destes vídeos da quinta-feira, vamos ter novas rubricas, sempre ligadas à parte da memória e tradição do povo, apesar de podermos interligar um pouco a história com a arqueologia e com outras ciências, mas o nosso objetivo primordial aqui, o que eu estou aqui a fazer, é passar a tradição oral. Portanto, não é propriamente um canal que nós digamos, não, estamos a falar de história real, estamos a falar de factos. A verdade é que eu, quando faço as pesquisas, sim, às vezes posso-vos dizer que se estou a falar de factos, de realidade, até posso, porque as próprias pessoas que me contam esses factos acreditam neles, porque juram-me a pé juntos que já aconteceu, já os viram ou sabem quem é. Portanto, não posso dizer também que não estou propriamente a falar da realidade ou de factos, mas não é disso que se trata. Trata-se de manter, de preservar a memória, e nós já falámos sobre isso várias vezes e vocês sabem aí desse lado, e por isso é que me apoiam e eu agradeço bastante, principalmente a ajuda daqueles que continuam a contar as histórias e que estão a participar nos vídeos. Agradeço do fundo do coração. Portanto, um bem-aja a todos mais uma vez por estarem desse lado. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem o sininho, principalmente na área de terem ativas todas as notificações para receberem todos os vídeos. Eu sei que por vezes pode não funcionar muito bem, mas estejam atentos que em princípio vão receber todas as notificações, e ponham um gosto. E um bem-aja mais uma vez. Até à próxima quinta-feira para mais uma criatura mágica.